Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde o nosso objetivo é trazer informações aí diretamente do campo de batalha para você que quer se destacar com o banco de dados número 1 do mundo, que é o banco de dados Oracle. E hoje o tema dessa nossa live vai ser relacionado aqui a Options. Eu recebi uma dúvida recentemente dentro da nossa comunidade de alunos de sugestões para temas de podcasts e eu achei bem interessante essa pergunta. E estou trazendo aqui para vocês realmente para a gente poder falar um pouquinho aí sobre quais são e para que servem as database options. Vocês vão entender aí quais options que existem e para que serve uma option, para que você realmente deve adquirir uma option, quais as vantagens que você pode ter, por exemplo, adquirindo uma option, beleza? Se você não está inscrito ainda no canal, cara, se inscreva aqui, habilite as notificações. Lembrando que nós colocamos sempre conteúdos exclusivos lá no nosso canal do Telegram. Então, aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do nosso canal do Telegram para que você esteja atualizado de tudo que tem de mais novo aí quando o assunto é banco de dados Oracle, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é entender, né? Primeiro, o que é uma option, né? Então, é importante a gente poder falar um pouquinho sobre isso, porque esse é um tema que ele está dentro da parte de licenciamento do Oracle Database, tá? Onde nós temos, de fato, algumas versões que são oferecidas, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, a versão Express Edition, que é o XE, que é o gratuito. Nós temos a Standard Edition 2 atualmente. Nós temos a Enterprise Edition. E nós temos a Personal Edition. E nós temos muitas dessas licenças você também pode utilizar dentro da Cloud, tá? Então, a Cloud, especificamente, ela tem algumas particularidades da Enterprise Edition e da Standard Edition também, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. O que a gente precisa entender? Primeiro, o que é uma option, né? Uma option nada mais é do que uma opção que você tem para poder adquirir que vai incluir uma série de features, tá? Então, você deve licenciar uma option para poder utilizar uma lista de features, tá? E o que seria features? São características, são realmente pontos ali que você pode utilizar dentro do banco de dados. E com alguns exemplos, vocês vão começar a entender realmente como que a coisa funciona. Beleza? Então, uma option nada mais é do que habilitar para que você utilize alguns recursos do Oracle Database. E esses recursos, eles podem ter várias vantagens aí, quando se fala no dia a dia de quem trabalha com o banco de dados. A primeira vantagem que eu posso citar aqui para vocês, de forma bem clara e objetiva, é a questão de algumas options, por exemplo, que vão trazer a possibilidade, por exemplo, de redução de custo. Tá? Então, muitas vezes, a gente sabe que para grandes empresas, né, a redução de custos muitas vezes é um ponto importantíssimo, cara, de você realmente conseguir reduzir ali a otimização dos recursos, por exemplo. Tem a option, por exemplo, de multi-tenant, que ela consegue fazer um reaproveitamento dos recursos, né? Então, às vezes, ao invés de você ter vários servidores de banco de dados, você consegue consolidar isso e ter uma redução de custo. A redução de custo pode incluir também, por exemplo, numa feature de compressão, por exemplo, onde o seu backup está muito grande, agora ele está muito menor, e ao invés de você ficar comprando disco, a gente sabe que storage normalmente é caro, armazenamento, você tem a possibilidade de compactar os seus dados e trazer redução de custo. Então, tem vários exemplos aí que a gente consegue ver de options que possibilitam a questão da redução de custo. Outras opções que nós temos a nível de performance, tá? Então, você pode ter, com várias options aí, benefícios de performance quando você está gerenciando o banco de dados Oracle. Então, você pode ter, por exemplo, uma option do database in-memory, que você consegue utilizar várias features de in-memory lá dentro, tá? Você consegue utilizar, por exemplo, o particionamento, que também é uma option, tá? Que muitas vezes pode deixar a sua aplicação muito mais performática por criar partições ali de alguma tabela específica, tá? Você pode utilizar, por exemplo, uma option de OLAP, também que pode ser muito utilizada. Enfim, você tem várias options aí que podem realmente trazer esse nível de vantagem para o seu banco de dados com relação à performance, tá bom? Outro ponto que a gente tem que entender é segurança. Então, nós temos algumas options que podem tratar a nível de segurança, a nível de criptografia, a nível de realmente isolamento, tá? A nível de features de segurança para que você tenha o seu banco de dados de forma cada vez mais seguro, né? Tanto a nível de tabela, a nível de database vault, por exemplo, o Advanced Security, que pode ser um cara que pode ser utilizado tanto no RMAN, tanto no Datapump, tanto para o TDE, né? O Transparent Data Encryption, que você pode fazer a criptografia para colunas e tablespaces, tá? Então, você tem, de fato, muitas vantagens também a nível de segurança. E outro ponto, que é uma vantagem também bem interessante, tá? A nível de alta disponibilidade, tá?
onde você tem a possibilidade de ter recursos aí, tanto de disaster recovery e alta disponibilidade, né? Como o Oracle Hack, que é uma option, como o DataGuard. Então, nós temos realmente várias options que podem te ajudar com esses tipos de benefícios, tá? E lembrando que a option sempre vai estar destravando algumas features, tá? Então, você tem que adquirir uma option para poder utilizar algumas features específicas. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Tá? O Érico Ribeiro está aí na área, muito importante esse assunto, curtindo demais essa live. Show de bola, meu irmão. Obrigado aí pela participação. Conta com a gente aí, cara. Nosso objetivo é realmente trazer para vocês realmente informações relevantes que sejam aplicáveis aí no dia a dia, para que a gente cada vez mais consiga melhorar, ajudar os projetos e estar impulsionando realmente o nosso mercado. Vamos lá, pessoal. Quero citar aqui realmente as options que nós temos hoje disponíveis, tá? Na versão atual do Oracle Database, para que você possa entender. A primeira option que eu quero mostrar é o Active Data Guard, tá? Onde dentro dessa option nós temos a possibilidade, por exemplo, de ter um Physical Standby, de você ter um Automatic Block Repair, de você ter um Active Data Guard for Sync. Então você tem várias features que você pode utilizar do Data Guard em si, e outras questões, por exemplo, Fast Incremental Backup em Physical Standby, um Active Data Guard DML Redirection, tá? Que você só vai conseguir utilizar se você tiver essa option, tá? A option, normalmente, é importante a gente poder falar sobre isso, que ela é um custo extra depois que você tem a versão Enterprise Edition, tá? Então, você não consegue adquirir options, por exemplo, na versão Standard, tá? Lembrando que se você estiver utilizando Cloud, tá? Então, você vai ter alguns benefícios de já poder utilizar algumas options, tá? Então, as options normalmente já estão incluídas quando a gente está falando de alguns níveis lá de licenciamento dentro da cloud da Oracle, quando você fala de Exas Cloud Services, Exadata Cloud at Customer, tá? Então você tem algumas vantagens, beleza? Vamos lá, mais outro ponto que nós temos. Outra option que é importantíssima, cara, é o Oracle Advanced Compression. Essa é uma option incrível também, cara, que traz muitos benefícios a nível de compressão, desde compressão de linha, de lobby, de deduplicação, de compressão do seu backup, de compressão do data pump, de automatic data optimization, de transporte do redo do data guard, você consegue trazer isso de forma compactada, advanced network compression, snapshot optimization. Então nós temos aí diversos níveis, cara, para você realmente conseguir fazer compressões se você tiver essa option, tá? Então você consegue utilizar várias features também. Outro ponto que eu queria trazer para vocês é o Oracle Advanced Security, que, cara, também é uma option que, principalmente quando a gente fala de ambiente de LGPD, que é fundamental, tá? Ressaltando, se você tiver um ambiente on-premises, você vai ter que ter o Enterprise Edition e comprar a option. Se você já estiver utilizando o seu banco de dados dentro da Oracle Cloud, você tem muitas vantagens. Por quê? Lá dentro da Oracle Cloud, se você tiver um Exadata Cloud Customer, um Exadata Cloud Services, se você tiver um Enterprise Edition dentro da cloud, seja o Extreme Performance ou High Performance, você tem vantagem de já poder utilizar o Advanced Security, tá? Então, é uma feature que normalmente ela já está incluída se você estiver utilizando seu banco de dados na nuvem. Se você estiver utilizando on-premises, você vai pagar mais caro, tá? Então, essa que é a grande verdade, você tem muitos benefícios de utilizar essas options quando você está na nuvem, que realmente elas já estão incluídas em muitos pacotes que você tem lá, beleza? Outro ponto importante que eu queria trazer aqui para vocês é o Oracle Database in Memory, tá? O Oracle Database in Memory, você tem aí vários níveis de utilização de features, né? De in-memory, in-memory column store, in-memory column cache, tá? Você tem o in-memory aggregation, o heat map, você tem o automatic data optimization, você tem vários pontos que você pode utilizar utilizando essa option. A gente sabe como que in-memory também é importante de você ter um acesso rápido aos seus dados e às suas informações, tá? Então também é um ponto muito relevante a ser pensado a nível de features e é uma option, sim, que ela tem um valor muito grande para as corporações. Outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, vamos lá, é a questão do Oracle Database Vault, tá? O que seria o Oracle Database Vault, tá? Ele tem as seguintes features: separação de papéis, o Realms, o Command Rules e o Trusted Paths, tá? Então, basicamente, você tem
a separação de papéis ali, que muitas vezes nem o próprio DBA vai conseguir fazer select em algumas tabelas, tá? Então, é uma option importantíssima a nível de segurança que libera várias features ali para você poder utilizar. Lembrando que na cloud você tem vários benefícios de utilizar esse cara, beleza? Outra option que nós temos de segurança é o Oracle Label Security. O que é o Oracle Label Security? Basicamente, outra feature de segurança que você pode utilizar o Label Based Access Control, você pode utilizar o Multi-Level Security, você pode utilizar o Label Factors, você pode utilizar o Data Labels. Então, o Label Security também é um cara bem interessante a nível de performance que pode complementar a segurança do seu banco de dados. Outra option que ela é muito comentada, principalmente nesse momento agora que a gente está falando já de Oracle 21C, é o Oracle Multi-Tenant, tá? Por quê? Se você não tiver a option do Multi-Tenant, você tem a limitação de poder utilizar somente até 3 PDBs, tá? Então, se você não tem a option de multi-tenant, você vai criar um container database lá no Oracle 21C, que agora é mandatório você criar na arquitetura multi-tenant, e você pode criar até 3 PDBs, tá? E aí, se você já estiver utilizando, por exemplo, a versão Enterprise Edition, você pode criar 252 PDBs, tá? Com essa option, tá? Sem a option, você tem o limite de 3. Com a option, você pode criar 252. E aí, se você estiver utilizando um hardware de Exadata, se estiver utilizando realmente o Oracle Database na nuvem, você pode ter a habilidade de criar até 4.096 pluggable databases por multi-tenant container database, tá? Então, a gente precisa entender realmente que essa option é uma option bem interessante que te possibilita utilizar a arquitetura de containers e pluggables database de forma muito eficiente. Beleza? Outra option interessante também para a gente poder falar é a questão do Online Analytical Processing, o OLAP, tá? Onde você tem a possibilidade de utilizar aí o OLAP Kube Definition, o OLAP API, o OLAP Kube Materialized Views, Analytic Workspaces. Então, você tem a possibilidade de utilizar OLAP dentro do seu banco de dados se você tiver essa option, beleza? Outra bem interessante é o Oracle Partitioning, que, cara, pode ser um game changer total ali, de você criar tabelas particionadas, subpartitions, de você criar local indices partitions e subpartitions. Então, você tem a capacidade de utilizar essa parte de particionamento do banco de dados Oracle, que são features interessantíssimos, podem melhorar bastante a performance da aplicação, mas, de fato, é uma option dentro da Enterprise Edition que você precisa adquirir. Beleza? Outro ponto que nós temos aqui é o Oracle Hack on Node, tá? Onde no Hack on Node você tem a questão de conseguir fazer um failover, né? E você ter a questão de aplicação de patch com zero downtime. Então, você faz uma migração online do database de instance para um outro server, tá? Então, você tem, de fato, um hack de um nó só, onde você tem a possibilidade de fazer um failover e online migrações de forma bem interessante, tá? Você pode até, inclusive, fazer um online upgrade para o Oracle Hack, tá? Então, o Oracle Hack on Node também é uma option bem interessante que pode ser adquirida, que pode ser utilizada. É uma feature interessante que você precisa habilitar utilizando essa option. Você tem o Oracle Hack mesmo, que é o Real Application Clusters, tá? Onde você tem um cluster de banco de dados, né? Você tem todas as features do Oracle Hack on Node, mas a questão de escalar o cluster com múltiplos servidores, tá? Então você tem um Connection Load Balance, que você pode criar critérios ali de conexão dentro do seu banco de dados, onde você tem a possibilidade, por exemplo, de falar, olha a máquina que tem menos utilização de CPU e coloca as novas sessões direcionando para a máquina que está com menos utilização de CPU, a máquina que está com menos tempo de espera, a que está com menos sessões ativas. Então, você tem várias políticas que você pode estar utilizando. A próxima option que a gente vai falar aqui é o Oracle Real Application Testing. Cara, essa é uma option bem interessante, que ela não é algo relativamente novo, mas que eu vejo que poucas empresas utilizam, né? E que, de fato, você consegue fazer um database replay. Você consegue, por exemplo, qualquer tipo de alteração que você está fazendo no seu ambiente de banco de dados, seja de migração, seja de mudança de versão, você consegue testar no novo ambiente e gerar um comparativo aí de performance, tá? Então, você consegue utilizar o SQL Performance Analyzer, o Database Migration Planner, o Database Migration Workbench, tá? Onde você consegue, de fato, ter uma visibilidade de simular a carga do ambiente atual num ambiente paralelo e realmente entender como que
nessa nova versão vai estar se comportando, tá? Então, cara, é uma option interessantíssima, ela tem várias features interessantíssimas, como o Database Replay, de você realmente conseguir simular carga de usuários, de conseguir simular o cenário, o ambiente real ali, do seu ambiente de banco de dados, e diminuir riscos, né? Então, no processo de migração, cara, se você tem o Oracle Reapplication Tests, cara, é uma ferramenta incrível que pode ajudar bastante. E por último, e não menos importante, eu vou falar do Oracle Timestamp Application Tier Database Cache, tá? Onde nós temos aí a possibilidade de utilizar as features, né? De Data Access utilizando PLSQL, JDBC, ODBC. Você pode usar o Transaction Log API, tá? Você pode usar o Multinode Cache Grid, você pode utilizar o Automatic Data Synchronization com o Oracle Database, o Transactional Replication entre o In-Memory Cache Databases, o Automatic Failure Detection, Timestamp Extension, Timestamp Plugin. Então, você tem várias questões que você consegue, de fato, utilizar o Timestamp Application para o seu banco de dados, mas é importante a gente falar que realmente é uma option, beleza? É importante que vocês utilizem. Pessoal, eu sei que é muita informação, nós só listamos aqui, ó, uma série de options, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, nós temos 13 options aqui, mas dentro dos nossos treinamentos a gente consegue mostrar como que você pode utilizar essas features específicas, tá? Então, se você ficou um pouco perdido com os nomes, com o que é e tal, cara, dentro dos nossos treinamentos a gente consegue mostrar essas options realmente sendo utilizadas na prática, essas features sendo implementadas e como que você pode trazer resultados para as empresas utilizando as options e as features da melhor forma possível. Beleza? Show de bola. O Jonas Rodrigues, o Grid Infrastructure for Single Instance está incluso na licença Enterprise do Enterprise Manager ou é uma licença à parte? Não entendi, cara. O Grid Infrastructure for Single Instance. O Grid Infrastructure, ele não tem nada a ver com o Enterprise Manager, tá, Jonas? Se eu não me engano, o Enterprise Manager, você pode utilizá-lo se você tem um ambiente Enterprise Edition, tá? Então, se você tem Enterprise Edition, você pode ter um Enterprise Manager em outro servidor instalado, monitorando o ambiente de banco de dados, tá? Então, é importante a gente entender que, inclusive, para você utilizar algumas coisas dentro do Enterprise Manager, você precisa de algumas, não seriam nem options, tá? Você tem que ter os Management Packs, tá? Que a gente pode fazer uma live também só falando sobre os Management Packs, tá? Onde você tem a possibilidade, por exemplo, de utilizar... Quer ver o pack que você utiliza lá dentro do Enterprise Manager? Até vou te falar aqui agora. É o Diagnostic Pack, por exemplo, onde você pode rodar o AWR, tá? E também o Tuning Pack, tá? Então, quando a gente fala de Enterprise Manager, você precisa de alguns packs, não são nem options, tá? Então, é um ponto importante para a gente poder falar. E, cara, o Grid for Single Instance você pode utilizar sem nenhum tipo de problema. É simplesmente adicionar realmente aquela camada ali de gerenciamento da infraestrutura com a possibilidade de utilizar a parte de storage, beleza? O Eduardo Santos, olá, boa noite, tem uma dúvida sobre as procedures do Oracle. Eu passo os parâmetros para as rotinas do banco, para operações do CRUD. Porém, em muitos casos, eu passo uma quantidade considerável de parâmetros. Existe uma forma amigável nessa passagem de parâmetros para as procedures, como jets, listas, entre outras collections. Cara, o nosso foco aqui do canal não é tão entrar dentro de procedures, tá? A gente aborda realmente os tópicos mais administrativos. Mas se você for aluno, coloca essa dúvida dentro da nossa comunidade de alunos que a gente pode te ajudar por lá, tá? A gente responde todas as dúvidas realmente da nossa comunidade em até 24 horas. Então, a gente consegue te apoiar, sim, nessas dúvidas mais específicas. Beleza? Show de bola. O Jonas, errei na hora de escrever Enterprise Edition. Ah, tá. Enterprise Manager, Enterprise Edition. Show de bola, Jonas. Mas, cara, não tem nenhum tipo de problema não, tá? Quando você está falando do Grid Infrastructure, você não tem nenhum tipo de restrição a respeito disso não, tá? Pode ficar tranquilo que você pode, sim, utilizar o Grid sem nenhum tipo de licença à parte, tá bom? Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui mais uma live aqui no canal do DBOCM. Fiquem ligados, porque todas as semanas está trazendo informações aqui sobre esse universo de banco de dados para poder te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível. Lembrando, pessoal, sempre vamos tentar organizar aqui as perguntas relacionadas ao tema da live. Então a live de hoje foi realmente relacionada a essa questão de options, né? Quais são as options e para que serve?
Então fiquem ligados, porque toda semana está saindo aulas novas lá dentro da nossa comunidade de alunos, e aqui também a gente está fazendo algumas lives para poder te ajudar a tirar suas dúvidas, para você dominar o banco de dados número 1 do mundo, beleza? Lembrando que se você quer não perder nenhum dos nossos conteúdos, entre no nosso canal do Telegram. Lembrando também que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima live. Valeu!